A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 4. Deus, ser conosco na nossa leitura, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O altar e o mar de bronze. 2 Crônicas, capítulo 4, que diz assim: Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até outra, redondo, de 5 côvados de alto, cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que, ao redor, o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como borda de um copo, ou de uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e lavavam nelas, porém, o mar era para que o sacerdote se lavasse nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente, para o ocidente. Também Irão fez as cadeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. Nas 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos das 2 capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os utensílios fez Irão Abi, o rei Salomão, para a casa do Senhor, 2 cobres purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mar perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo, quanto à entrada da casa e as suas portas de dentro da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5.
Assim se acabou toda a obra que o Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, e foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes, os levitas, é o que fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambos as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para as pontas dos varais da arca, se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez o concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestido de linho fino, com símbolo e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles também 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantaram para fazerem ouvir uma só voz, bem dizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Capítulo 6. Então disse Salomão ao Senhor: tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto, abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa, em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no teu coração edificar uma casa no meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração.
Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, com o Senhor disse, e edifiquei a casa no nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé. E ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti e de todo o teu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, porque tu, pela tua mão, o dissestes, e pela tua mão o cumpriste, como vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão que de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o seu mandamento, abandonam a minha lei, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se tua palavra que dissestes ao teu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, pelo quanto menos está a casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, que ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, porque ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo, de teu povo de Israel, que fizeram neste lugar. E ouve tu o lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados quando tu os afligirem. Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados dos teus servos e do pecado de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andam, e dá a chuva sobre a terra que desde ao seu povo em herança.
havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos inimigos das terras das tuas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração, toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde o céu do assento da tua habitação e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra em que destes a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier das terras remotas, por amor de um grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair a guerra contra os seus inimigos pelo caminho em que enviares e orarem a ti para a banda desta cidade que escolhestes desta casa que edifiqueis ao teu nome. Ouve então desde os céus a sua oração e a súplica e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem em que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra para onde forens levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos a impiedade, procedemos. E se converteres a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta terra que escolheste, e desta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da sua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó Deus meu, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra e paga o teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza e os teus sacerdotes. Ó Senhor Deus, seja vestido de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto ao teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E assim finalizamos agora esses capítulos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deus abençoe.